Agora, mais sobre essa situação em andamento. É um prazer receber o embaixador Dennis Ross, conselheiro e Davidson Distinguished Fellow no Washington Institute for Near East Policy e autor de Statecraft 2.0, o que a América precisa para liderar em um mundo multipolar. Unindo-se a nós ao vivo de Washington, embaixador, obrigado pelo seu tempo. O gabinete israelense está, neste momento, decidindo sobre planos para assumir o controle total de Gaza. Mas o primeiro-ministro já falou à Fox News e disse que o plano é remover o Hamas, mas não manter Gaza. Ele quer passar o território para as forças árabes, de acordo com essa entrevista. Nada oficial ainda. Qual a sua reação ao que acabamos de ouvir? Bem, se ele quer realizar a transferência para as forças árabes, se ele quer assumir toda a Gaza para que não seja uma ocupação permanente, o que eu acho que certamente faz sentido que Israel não se torne novamente um ocupante de Gaza. Então, o que ele vai precisar fazer é garantir, eu acho, várias coisas. Primeiro, ele precisa definir claramente até onde vai o controle. Em segundo lugar, a situação humanitária terá que ser abordada, o que significa que terá que haver uma enorme quantidade de assistência humanitária entrando ao mesmo tempo. E, em terceiro lugar, você não vai conseguir entregá-lo aos árabes, a menos que tenha chegado a algum entendimento com eles sobre quais são as circunstâncias que tornariam possível a entrada deles. Então, na prática, digo que o objetivo do primeiro-ministro é possível, mas exige outras ações. Começa com a definição de um ponto final claro. Você não vai se livrar de todos os membros do Hamas. Então, quanto é suficiente? E você precisa ter entendimentos com aqueles que entrariam. Você precisa entender o que é e em quais circunstâncias eles poderiam entrar. E isso não pode acontecer em um ambiente onde a situação humanitária parece tão ruim quanto está agora. Isso levanta tantas perguntas que foram feitas nos últimos meses sobre o dia seguinte e quem potencialmente poderia estar no comando da faixa de Gaza. Suas opiniões sobre exatamente isso, as nações árabes mais moderadas que podem desempenhar um papel, que tipo de líder palestino, se houver, poderia estar no comando? Sua percepção, suas percepções? Bem, eu gostaria de ver várias coisas. Primeiro, gostaria de ver algum tipo de administração interina que seria criada com uma espécie de guarda-chuva árabe que incluiria os Emirates, os egípcios, talvez os jordanianos, talvez os sauditas, com alguma capacidade de força de estabilização e ordem também. Isso é o número 1. Em segundo lugar, tem que haver uma participação palestina nisso. Esses países, a propósito, não entrarão simplesmente porque Bibi está pedindo. Eles não responderão a ele, mas responderão se a Assembleia de Paz convidá-los. E eu acho que provavelmente deve haver algum nível de participação da Assembleia de Paz, mas também precisa haver uma verdadeira reforma da autoridade palestina, não retórica, mas real. E eu acho que precisa haver um gerente de projeto palestino que trabalhe sob este guarda-chuva ou este comitê. E eu acho que esse gerente de projeto precisa ser alguém que tenha credibilidade internacionalmente. Alguém como um Salam Fayyad, alguém que tenha experiência em organizações internacionais como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional, alguém que seja capaz de ser um gerente, alguém que trabalharia com a comunidade internacional e com os árabes. Acho que se você tivesse um comitê árabe, basicamente, que está supervisionando isso, tem um gerente palestino que tem algum tipo de força de estabilização ou capacidade de lei e ordem que pode incluir algumas forças árabes, mas também talvez alguns seguranças credíveis que são trazidos. Às vezes, organizações privadas podem estar fazendo isso. Acho que isso representa o que poderia ser o dia seguinte. Você precisa chegar ao dia seguinte. O ponto que eu fazia em resposta à sua pergunta é que, se o primeiro-ministro Netanyahu quiser apresentar isso como Israel assumindo todo o Gaza e depois entregando, isso pode fazer sentido. Mas ele precisa ter uma definição muito clara de quanto controle é suficiente. Ele precisa negociar com os árabes ou não terá quem entregar isso. E como você diz, essa é uma questão para quando a região chegar ao dia seguinte.
Neste momento, enquanto falamos, os israelenses estão esperando para descobrir o destino de 50 reféns ainda em cativeiro terrorista. São exatamente 22 meses desde o dia 7 de outubro. As forças de defesa de Israel evitam missões de resgate por temerem a reação dos sequestradores contra os reféns. E todos nós vimos aquelas imagens angustiantes dos reféns Eviatar David e Rhombus Rusley. O tempo é crucial. O que Israel deve fazer agora para trazer os reféns de volta de forma realista? Bem, realisticamente, a única coisa que resultou na maioria das libertações de reféns foi um acordo. O Hamas não está pronto para acordo parcial. O Hamas afirma repetidamente que a guerra deve terminar. Agora, a abordagem que Israel parece estar adotando não parece estar voltada para dizer explicitamente que a guerra termina, embora, em certo sentido, talvez o que o primeiro-ministro esteja dizendo é que, uma vez que tomamos Gaza, a guerra pode acabar. Mas aqui, novamente, o que resta do Hamas? É difícil ver como militarmente você vai resgatar os reféns. Essa abordagem parece ser um tipo de frustração com a incapacidade de negociar um acordo parcial, um cessar-fogo por 60 dias. Talvez essa abordagem vise apenas pressionar o Hamas na esperança de obter ao menos uma liberação parcial. Você sabe, minha própria visão o tempo todo tem sido, se você declarar um fim para a guerra, desde que os Hashis sejam libertados, o que o Hamas diz que seria necessário, e você deixa claro que se o Hamas tentar se reconstituir, Israel irá entrar e responder sem questionamentos e trabalhar com os árabes em uma alternativa ao Hamas, já que não é possível encerrar a guerra sem isso, parece uma abordagem mais promissora. Já o primeiro-ministro não foca em declarar explicitamente o fim da guerra. Mas ao dizer que Israel entregará Gaza basicamente a uma liderança alternativa, Israel não pode criar essa liderança alternativa. Então realmente precisa dos árabes. Precisa dos árabes para qualquer estratégia funcionar. Sem abordar a situação humanitária, será muito difícil chegar lá e atuar nesse papel. Dizer que isso é complicado é um eufemismo, né? Como você disse, aqui estamos. Agora mesmo, há 2 meses de completar 2 anos, o que parece incrível. E o fato de que ainda existem 20 reféns vivos, mas claramente em estado desesperador, isso deveria ser uma preocupação do que quer que seja feito. E como todos nós sabemos muito bem nesta parte do mundo, é o Hamas que recusou a última proposta de algum tipo de cessar-fogo ou acordo de libertação de reféns. Muito brevemente, estávamos falando mais cedo no programa sobre o papel que o presidente Donald Trump teve até agora nos desenvolvimentos desta guerra. No começo do ano, ele afirmou que sem a devolução dos reféns, o inferno se desencadearia. Isso não aconteceu como tal. Que tipo de papel você vê Donald Trump desempenhando agora nesta região? Por favor, suas ideias muito brevemente. Olha, o inferno se instalou se você olhar para as realidades em Gaza. E o Hamas não liga. O Hamas está pronto para sacrificar todos os gazenses. Eles tratam a população de Gaza como se estivessem dispostos a serem mártires, mas nunca perguntaram a eles se querem ser mártires. Então, isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a questão é quanta paciência o presidente Trump tem. Acho que se o primeiro-ministro Netanyahu falar em assumir Gaza por tempo indefinido, ele pode perder o apoio do presidente Trump. Provavelmente, em algum momento, e o presidente Trump dirá que basta. Agradecemos muito suas percepções. Como você mencionou, são muitas perguntas. Difícil acreditar que faltam 2 meses para completar 2 anos desde o início desta guerra, uma guerra iniciada pelo Hamas no dia 7 de outubro. Obrigada, embaixador Dennis Ross, por suas percepções e seu tempo ao vivo de Washington. O prazer é meu. De partir o coração.